E o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, divulgou a decisão sobre os juros no país. Como conta mais detalhes a Malu Bacarin. Depois de uma reunião de 2 dias do Comitê de Política Monetária, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros de referência na faixa entre 5,25% e 5,5% e destacou a ausência de novos avanços para a meta de inflação. No entanto, o Fed assinalou que o volume de ativos em carteira vai começar a reduzir mais lentamente a partir de junho. Um movimento que anuncia um começo de flexibilização da política monetária. Durante a pandemia, o Banco Central americano havia aumentado a participação para inundar o mercado de liquidez e sustentar a economia. Depois, começou a se desfazer de títulos do Tesouro na medida que aumentava as taxas de juros, retirando assim dinheiro do mercado. Em entrevista a Marcelo Favalli, o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, explicou como a decisão do Fed deve afetar as bolsas aqui no Brasil. Assim como o mercado esperava, o Banco Central americano manteve a taxa de juros inalterada aqui nos Estados Unidos, entre 5,25 e 5,50. Era uma decisão já amplamente esperada, tão importante quanto a decisão era ver o que traria de novidade, né, no comunicado, o que o Banco Central traria de novo. E nesse sentido também a gente não teve grandes novidades. O que acontece aqui nos Estados Unidos é que a inflação está teimosa. A gente entende bem de inflação, né, no Brasil. Pois bem, aqui nos Estados Unidos ela continua de fato teimosa e, consequentemente, o Banco Central americano endereçou isso, disse, olha, a gente precisa ver mais progresso na inflação, a inflação precisa continuar cedendo. A inflação aqui nos Estados Unidos nos últimos 12 meses ela foi menor do que a do Brasil, está rodando aí a 3,5%. Mas nos últimos 3 meses ela surpreendeu, os últimos dados têm vindo para cima e o Banco Central endereçou isso dizendo, olha, essa inflação ela precisa melhorar para que a gente consiga ainda aí sim baixar os juros aqui nos Estados Unidos. Ora, se os juros continuam elevados aqui nos Estados Unidos, isso acaba fortalecendo o dólar, não é à toa que a gente tem visto o dólar como moeda, ele se valorizar no mundo, contra o real não foi diferente, e se os juros aqui nos Estados Unidos eles também não cedem, Roberto Campos já comentou, já deu declarações exatamente nesse sentido, que fica mais difícil baixar os juros também no Brasil, né? E consequentemente isso acaba tendo essas implicações também no Brasil. O juro aqui nos Estados Unidos acaba impactando aí a economia brasileira. Há pouco tempo, os mercados tinham a expectativa de ver uma redução das taxas de juros a partir de junho. Agora, a expectativa é para setembro ou até mesmo novembro. Pois é, Langani, taxa de juros nos Estados Unidos elevada pelo menos até setembro ou julho, como disse na reportagem a Malu Bacarin, preocupação para a gente aqui no Brasil. Preocupação, e eu acho que não cai não em setembro, né? Ontem foi completamente esperado a manutenção no patamar de 5,25% a 5,5%. As projeções de mercado já indicavam isso. Agora, o que foi destaque foi o discurso do presidente do Banco Central americano, o Jay Powell. Ele diz o seguinte, e o mercado reagiu positivamente a isso, que não vai mais subir a taxa de juros. Então foi um alívio, porque tinha uma parte do mercado que acreditava que os juros pudesse subir ainda mais. Só que, por outro lado, ele falou, olha, eu não sei quando que eu vou começar a cortar. Vamos lembrar que até pouco tempo se apostava em 6 cortes da taxa de juros nos Estados Unidos. E agora talvez a gente não tenha nenhum corte neste ano, dado que a inflação americana, eles usam um termo lá, stick, ela está grudenta. Então, a inflação que chegou a bater 8,9%, e aí o Fed, o Banco Central americano, foi bem sucedido em trazer essa inflação para a casa de 3,5%, só que não consegue romper o 3,5%. Está ali e vai para 3,6%, 3,7%, 3,5% no acumulado 12 meses. Não consegue cair e a meta lá é 2%. Essa inflação nos Estados Unidos é por demanda? É mercado de trabalho aquecido? O que explica essa inflação nos Estados Unidos? Então, o que acontece? Você tem um mercado de trabalho bastante aquecido, né? Então, praticamente a gente tem um pleno emprego nos Estados Unidos. Uma taxa de desemprego aí gravitando em 3,7%. Criação de vagas... Taxa de desemprego. E nós aqui 7,9%. E aqui a gente 7,9%. Então, praticamente a gente tem
pleno emprego nos Estados Unidos. E o que aconteceu é que, no passado, o Banco Central inundou o mercado americano de dinheiro, com crédito barato. Ele comprava títulos da dívida dos investidores, comprava e pagava, né? Então, ao fazer isso, você está inundando o mercado com crédito. Então, se tem muito crédito, a taxa de juros fica baixa. Então, era muito fácil um financiamento de um carro, um financiamento de um imóvel. Então, isso trouxe um aquecimento da economia, né? E aí, na pandemia, essa inundação de dinheiro foi ainda maior, com taxas de juros a zero. Então, você pegava o dinheiro, daqui 2 anos você tinha que pagar o empréstimo. Devolvia o mesmo valor. Devolvia exatamente o mesmo valor. Então, isso trouxe um aquecimento da economia, mercado de trabalho também aquecido, né? E aí, enfim, essa combinação resultou num aumento da demanda, e principalmente demanda por serviços, né? Então, isso tem a ver também com a pandemia, porque os serviços ficaram fechados na hora que reabriu, né? Então, turismo, restaurante, transporte, saúde, educação, tudo isso é serviços, né? E aí, acabou pegando nessa inflação. Então, lógico que não é uma inflação absolutamente fora de controle, a gente está falando 3,5%, mas para os Estados Unidos é muita coisa, eles estão acostumados com 2%. 3,5% para a gente é uma baita vitória. Fichinha. Obrigada, Langani. Imagina.